todos muito bem-vindos, meus queridos alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Hoje eu estou dando uma passadinha aqui para realizarmos a correção da nossa avaliação bimestral. Let's check it! E vamos então à nossa correção. Está aqui nossa avaliação, ela possui 10 questões objetivas e temos aqui o nosso primeiro texto, que servirá de apoio para a resolução das questões 1, 2 e 3. The Red Planet. Eu não vou fazer a leitura do texto inteiro em inglês, vou fazer apenas a tradução dele para vocês, mas eu gostaria que neste momento vocês acompanhassem a leitura em inglês e fossem anotando, circulando, tomando nota de alguma palavra que acharem diferente ou que vocês não conheciam o significado antes. Vamos lá então. O planeta vermelho. Marte é um pequeno corpo rochoso que se pensava ser muito semelhante à Terra. Como os outros planetas terrestres, Mercúrio, Vênus e Terra, sua superfície foi alterada pelo vulcanismo, impactos de outros corpos, movimentos de sua crosta e efeitos atmosféricos, bem como tempestades de poeira. Possui calotas polares que crescem e diminuem com a mudança das estações. Áreas de solos em camadas próximas aos polos marcianos sugerem que o clima do planeta mudou mais de uma vez, talvez causado por uma mudança regular na órbita do planeta. Terminamos aqui o nosso primeiro parágrafo e vamos para o segundo. Estamos aqui. O tectonismo marciano, a formação e a mudança da crosta de um planeta, diferem da Terra. Enquanto a tectônica terrestre envolve placas deslizantes que se esfregam ou se espalham no fundo do mar, a tectônica marciana parece ser vertical, com lava quente empurrando para cima através da crosta até a superfície. Periodicamente, grandes tempestades de poeira engolfam todo o planeta. Os efeitos dessas tempestades são dramáticos, incluindo dunas gigantes, raias de vento e feições esculpidas pelo vento. Os cientistas acreditam que há 3,5 bilhões de anos, Marte experimentou as maiores inundações conhecidas no sistema solar. Essa água pode até ter acumulado-se em lagos ou oceanos rasos. Mas de onde veio a antiga enchente? Quanto tempo durou e para onde foi? No momento, Marte está muito frio e sua atmosfera é muito fina para permitir a existência de água líquida na superfície por muito tempo. Há água gelada perto da superfície, mais água congelada em calotas polares, mas a quantidade de água necessária para esculpir os grandes canais e planícies de inundações de Marte não é evidente na ou perto da superfície hoje em dia. Imagens da sonda Mars Global Surveyor da NASA sugerem que as reservas subterrâneas de água podem romper a superfície como nascentes. As respostas podem estar nas profundezas do solo vermelho de Marte. Desvendar a história da água em Marte é importante para desvendar sua história climática passada, o que nos ajudará a compreender a evolução de todos os planetas, incluindo o nosso. A água também é considerada um ingrediente central para o início da vida. A evidência de água passada ou presente em Marte deve conter pistas sobre a vida passada ou presente em Marte, bem como o potencial de vida em outras partes do universo. E, antes que os humanos possam ir com segurança a Marte, precisamos saber muito mais sobre o meio ambiente do planeta, incluindo a disponibilidade de recursos como a água. Marte tem algumas características geológicas notáveis, incluindo a maior montanha vulcânica do sistema solar, Olympus Mons, vulcões na região norte de Tarsis, que são tão grandes que deformam a forma redonda do planeta, e um vale Rift equatorial gigantesco, os vales marineris. Este sistema de cânions se estende por uma distância equivalente à distância de Nova York a Los Angeles. O Grand Canyon do Arizona poderia caber facilmente em um dos canyons laterais deste grande abismo. Marte também tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Embora ninguém saiba como elas se formaram, elas podem ser asteroides capturados pela gravidade de Marte. Então, estamos aí com o nosso texto traduzido.
Nossa primeira questão trazia o seguinte: according to the text, what is the correct statement? De acordo com o texto, qual é a sentença correta? Mars and Earth are red planets. Marte e Terra são planetas vermelhos. Mars and Earth have the same tectonic plates. Marte e Terra têm as mesmas placas tectônicas. Mars and Earth support the human race. Marte e Terra suportam a raça humana. Mars and Earth have water. Marte e a Terra possuem água. Mars has 3 small moons. Marte possui 3 pequenas luas. Então, a resposta correta para a questão 1 é a resposta de letra D. Ambos os países, Marte e Terra, possuem água. Segunda questão de número 2, nós temos o seguinte: choose and mark the correct statement. Escolha e assinale a sentença correta. Mars has 2 big moons that could not fit into Arizona's Grand Canyon. Marte possui 2 grandes luas que não caberiam no Grand Canyon do Arizona. Mars experienced the least known floods in the solar system. Marte experimentou as menores enchentes do sistema solar. Mars does not belong to the solar system. Marte não pertence ao sistema solar. Mars is too hot and its atmosphere is too thick to allow heat to go over it. Marte é muito quente, sua atmosfera é muito grossa para permitir que o calor saia dele. Mars is home to both the highest mountains and the deepest, longest valley in the solar system. Marte é o lar de ambos, a maior montanha e o vale mais profundo do sistema solar. Então, na nossa questão de número 2, a alternativa correta é a alternativa de letra E. Ele possui a maior montanha e o vale mais profundo de todo o sistema solar. Basta voltarmos no texto e analisarmos as informações que ele nos traz. Terceira questão também tem como base esse mesmo texto. Então, está pedindo o seguinte: in the sentence, Arizona's Grand Canyon could easily fit into one of the side canyons of this great chasm. The word chasm means, então na sentença, o Grand Canyon do Arizona poderia facilmente caber dentro de um dos maiores canyons, dentro do abismo de um dos maiores canyons. Então a palavra chasm, na verdade, é um sinônimo da letra B, abismo. Aqui, meus queridos, nós temos um texto que servirá como fundamentação para a resolução das questões 4 e 5. Mais uma vez, eu vou direto à tradução do texto. Who painted the maiden geese? Quem pintou os gansos de Maiden? Ana Cecília Francesco Tiradriti, da Universidade Cordeana e diretor de missão arqueológica italiana no Egito, acha que os gansos de Maiden, uma pintura supostamente encontrada em uma tumba perto da pirâmide de Maiden em 1871 por Louis de Vassalli, pode ser uma falsificação. Vassalli é acreditado por remover a pintura, agora abrigada no Museu Egípcio do Cairo, e colocá-la no Museu Bulaq, onde foi curador. A pintura retrata 3 tipos de gansos: gansos de testa branca, gansos de feijão e gansos de peito vermelho. Tiradriti disse ao Life Science que quando percebeu que o ganso feijão e o ganso de peito vermelho eram improváveis de serem vistos no Egito, ele olhou mais criticamente a pintura, considerada por muitos como uma obra-prima da arte egípcia. Ele descobriu que algumas das cores na pintura são únicas e a maneira como os gansos são desenhados, de modo que parecem ter o mesmo tamanho, também é incomum. Os antigos egípcios desenhavam animais e pessoas de diferentes tamanhos, às vezes para transmitir sua importância. Tiradriti acrescenta que as rachaduras da pintura
não são compatíveis com o suposto rasgo da pintura na parede. Ele acha que os gansos foram pintados por Vassalli, que era um artista treinado. A única coisa que, na minha opinião, ainda falta determinar é o que foi ou é pintado sob eles. Mas isso só pode ser estabelecido por meio de uma análise não invasiva, disse ele. Então, após analisarmos o texto, aqui nós temos esta questão que engloba o uso dos pronomes. Então, aqui está pedindo o seguinte: pronouns are elements of reference avoiding repetition of words. Pronomes são elementos de referência que evitam a repetição de palavras. Reread the following sentences extracted from the test. Releia as seguintes sentenças extraídas do texto. So, they appear to be the same size is also unusual. O fato deles parecerem ter o mesmo tamanho é incomum. Ancient Egyptians drew animals and people in different sizes, sometimes in order to convey their importance. Os antigos egípcios desenhavam animais e pessoas de diferentes tamanhos, às vezes para estabelecer a importância deles. The only thing that, in my opinion, still remains to ascertain is what was or is painted under them. A única coisa que, para mim, na minha opinião, permanece falta determinar é o que foi ou o que é pintado sob eles. Então, pediu o seguinte: identifique as palavras que os pronomes grifados se referem. Então, nessa questão, a resposta correta seria a alternativa de letra C. They, eles quem? Geese, gansos. Depois, their, importance, importância de quem? Animais e pessoas. E depois o último them, referindo-se aos gansos, geese, gansos, novamente. Questão de número 5, nós temos o seguinte. In the sentence, sometimes in order to convey their importance, the importance is, na sentença, às vezes, para estabelecer certa importância, a importância é deles, theirs. Então, a alternativa correta seria a letra A. Basta retornar ao texto e ver a quem se refere este trechinho, este pedaço. E vamos agora para a nossa questão de número 6, cujo título é Brazil's Oldest Bird Fossil, o fóssil mais antigo do Brasil. Vejamos o que este texto nos traz. O animal tinha apenas o tamanho e a delicadeza de um colibri, mas com algumas diferenças cruciais, um bico cheio de dentes e um par de enormes penas na cauda, por exemplo. Já estamos aqui na parte de cima, deixa eu passar para cá para vocês acompanharem a leitura. Acho que agora eu posso aumentar só um pouquinho aqui. É a ave mais antiga do Brasil, cujo fóssil permanece datando de 115 milhões de anos atrás e tendo sido descoberto no interior do estado do Ceará. Já havia indícios de que pássaros ou talvez dinossauros com penas tivessem vivido na área atualmente conhecida como a Chapada do Araripe, porque penas isoladas foram anteriormente encontradas nas rochas da região. O novo fóssil, no entanto, deve trazer dados muito mais precisos sobre a evolução dos pássaros, pois todo o animal é preservado com esqueleto articulado, tecidos moles, como tendões, penas e pigmentos. A descoberta do fóssil é descrita em um artigo na revista científica Nature Communications, escrita por um grupo de paleontólogos brasileiros e argentinos, liderados por Ismar Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Fernando Novas, do Museu Argentino de História Natural. Carvalho explica que, por enquanto, a equipe escolheu não dar um nome científico formal ao fóssil. Por enquanto, é certo que o animal pertence ao grupo Espera que eu vou conseguir falar isso, essa palavra é difícil. Enantiornites,
Pássaros primitivos caracterizados, na maioria dos casos, pela presença de dentes, que mostram que eles são filhos de dinossauros carnívoros. Enantiornites não tem descendentes vivos hoje. Pássaros modernos descendem de outro grupo, os Euornites. O Planalto do Nordeste do Brasil é espetacularmente rico em fósseis preservados, em particular os de pterossauros, répteis voadores. Mas este é o primeiro pássaro encontrado lá e o mais completo de todo o supercontinente Gondwana, que incorporou a América do Sul, Índia, África e Antártica na era dos dinossauros. Então, meus queridos, em relação a esse texto, nós tínhamos a seguinte questão. Era para que vocês completassem estas sentenças aqui com os pronomes adequados. E a resposta correta para a nossa questão de número 6 seria a letra B. Então, ficaria: The animals had feathers like a hummingbird, but their feathers were huge. The animals had feathers like a hummingbird, but theirs were huge. Então, a deles eram enormes. Então, theirs está substituindo o substantivo feathers. Aqui nós estamos trabalhando com os pronomes possessivos. Tome muito cuidado para não confundir os pronomes possessivos com os adjetivos possessivos. Lembrando aqui ainda mais uma vez, os adjetivos possessivos geralmente aparecem antes de substantivo, indicando a posse. Os pronomes possessivos são usados na frase para retomar um substantivo que já foi dito anteriormente, para substituir um substantivo. Letra B. The Euornites have living descendants while the Enantiornites do not. Their descendants are all dead. Substituindo, the Euornites have living descendants while the Enantiornites do not. Theirs are all dead. E por aí vai. Ficaria theirs, his e ours. Qualquer dúvida, depois vocês me enviem mensagem que eu explico novamente. A nossa questão de número 7, pessoal, é uma questão muito fácil. De certa forma, sem querer, a resposta escapuliu no próprio texto. O texto traz o seguinte: conheça o seu público e o que ressoa. Ao validar ideias, sempre mantenha o seu público-alvo na cabeça. Pergunte a si mesmo, ask yourself. Pergunte a si mesmo. Tá aí a nossa resposta. Qual parte do funil de marketing você está alvejando? Que tipo de conteúdo ou campanha repercutirá nestes clientes em potencial? Quais tópicos são populares com seu público? Quais são suas campanhas? Quais de suas campanhas tiveram repercussão no passado? Quais falharam miseravelmente? O que é necessário? As mesmas perguntas estão aparecendo em comentários de blog, em canais sociais e com sua equipe de suporte ao cliente. Sempre pergunte a si mesmo, então always ask yourself. E a alternativa correta era a alternativa de letra B. Não teríamos outra. Na nossa questão de número 8, nós tínhamos o seguinte cartoon. Chuck, my mother says that dating is an important beginning for a relationship. Chuck, minha mãe disse que um encontro romântico, um namoro, é um passo importante para um relacionamento. Go on long walks, hold hands while getting to know each other and have fun. Fazer longas caminhadas, segurar as mãos enquanto vocês vão se conhecendo e vão se divertindo. Your mom sounds like a really cheap date. Sua mãe soa como um encontro muito barato, algo que não vale a pena. Aí depois nós temos o segundo cartão. Grace, I heard that you think I asked you out the other day. Grace, eu ouvi que você pensou que eu tinha te chamado para sair no outro dia. I did. Eu pensei.
I just don't like you the way I like you as a friend. Eu apenas não gosto de você dessa forma, eu gosto de você como amiga. Thanks for understanding. Obrigado por compreender. Então, nós temos todo esse discurso, e aí no nosso enunciado estava pedindo o seguinte: read the set of cartoons and check the alternative with a reciprocal pronoun. Leia os cartoons, né, o conjuntinho de cartoons, e marque a alternativa que possua um pronome recíproco, ou seja, que indique que o que está sendo feito de um para o outro, são recíprocos. Então, como pronomes recíprocos, a gente tem each other, one to another e por aí vai. São aqueles pronomes recíprocos que nós estudamos no nosso livro didático. Então, aqui a nossa alternativa correta é a alternativa de letra A. Go long walks, hold hands while getting to know each other and have fun. Getting to know each other, vamos nos conhecendo um, conhecendo ao outro, aqui expressa uma ideia de reciprocidade. Na nossa questão de número 9, nós temos este texto que diz o seguinte: para a maioria, the Getaway International Bridge não funciona como deveria. Não, funciona como ela deveria, permitindo as pessoas a transitarem entre os Estados Unidos e o México. Mas, em uma tarde quente de domingo, uma dúzia de imigrantes, na boca da ponte, não estavam chegando a lugar nenhum. Disseram-lhes mais uma vez para esperar. E, em uma conferência de imprensa no dia seguinte, o presidente Trump, mais uma vez, elogiou o muro da fronteira que ele prometeu a apoiadores. A parede está cada vez mais longa, mais alta e mais forte todos os dias, disse ele, embora a construção não tenha começado. A caracterização do presidente da parede física era falsa, mas sua administração efetivamente ergueu uma parede invisível. É construído, em parte, a partir de situações como a da ponte, que ilustra o problema com esse tipo de barreira. As práticas que Trump elogia por evitar os criminosos também punem aqueles que estão tentando seguir as regras. Os migrantes que falaram com a Times na ponte tiveram histórias variadas, mas compartilhavam a determinação de cruzar. Alguns entendiam um pouco do que poderia acontecer com eles. Quanto tempo poderia demorar para tudo isso ser processado? E se eles fizessem em uma última análise o pedido de asilo? Restava saber se suas histórias seriam qualificadas. Os regulamentos que regem tais questões são complicados e a grande maioria que se aplica são rejeitados, mas em teoria seus destinos seriam decididos em tribunais de imigração e não na fronteira. Então nós temos esse texto e a seguinte questão, a frase nominal this kind of barrier, este tipo de barreira, refere-se, então é uma questão interpretativa, ao muro invisível criado por práticas do governo Trump. Não existia muro nenhum, existia uma vigilância, um policiamento ali para impedir que os imigrantes adentrassem os Estados Unidos, mas não existia muro nenhum. Então é a alternativa de letra E. E estamos aqui então com a nossa última questão, que é uma questão interpretativa. Vocês deveriam interpretar este cartaz, este panfleto aí. E o que ele nos traz? Heat stroke is no joke. Insolação não é piada. Is your dog predisposed? O seu cão está indisposto. Nós temos vários elementos verbais e não verbais aí para vocês analisarem. Do you know the signs of heat stroke? Você conhece os sinais da insolação? Tem essa patinha vermelhinha aí e temos o seguinte, fato. Dogs release heat through painting and have very few glands in the foot pads. Os cães liberam calor através da passada. E tem muito poucas glândulas nas patas, né, nos seus pés, nas suas patas, né? How do I keep my pet safe during heat wave?
Como eu mantenho meu cão saudável durante uma onda de calor? Avoid walks during the hot times of day. Evite caminhadas durante horas quentes do dia. Keep your pet cool and hydrated. Mantenha o seu cão fresco e hidratado. Call a vet for guidance if concerned. Ligue para um veterinário para orientações se você estiver preocupado. Então, de acordo com o folheto, a alternativa correta era a alternativa de letra D. Cães têm glândulas sudoríparas nas patas. Então, quando você leva um cão para caminhar, para passear num horário do dia que o asfalto está muito quente, ele não irá conseguir liberar calor através das patas. Então, uma necessidade que ele tem de liberar o calor pelas patas, ele vai estar recebendo mais calor do asfalto naquela hora do dia. Então, você pode, ao levar o seu cão para passear num horário quente, com o piso, o asfalto quente, provocar nele uma insolação. Então, estamos com todas as nossas questões corrigidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a teacher está totalmente à disposição de vocês, ok? Aguardo perguntas ou sugestões via ClassUp. Vocês podem me mandar uma mensagem perguntando o que precisarem, ok? Então, um forte abraço a todos, beijos e até a nossa próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.